Queridos amigos, esta noite desejo abrir meu coração e compartilhar algo que o Espírito Santo colocou em mim com tanta força, com tanta doçura, que mal encontro palavras para expressar. É algo simples, parte da vida diária e ainda assim cheio do poder que transforma, porque vem de Deus. Estou falando da água com sal, do gesto de lavar o nosso rosto com ela e das verdades espirituais tão profundas, que isso nos recorda à luz da palavra de Deus. Ao longo dos anos tenho presenciado milagres maravilhosos, manifestações do poder de Deus que vão além de toda a lógica humana. Mas esta noite quero levá-los a refletir sobre outro tipo de milagre, um ao qual cada um de vocês pode ter acesso, ali na intimidade do seu lar, no silêncio do seu tempo com o Senhor, a água com sal. Algo tão simples, não é verdade? Este ainda assim, escutem bem, nas Escrituras, o sal é um meio pelo qual Deus nos fala de verdades eternas. Quando Cristo disse, vós sois o sal da terra, não era uma frase leve. Ele estava revelando o nosso chamado a preservar, a curar, a dar sabor e a transformar o mundo ao nosso redor. E a água, essa água tão preciosa, desde o próprio início da criação, o Espírito de Deus se movia sobre as águas. A água representa vida, limpeza, novo nascimento. Quando João batizava no Jordão, quando o próprio Jesus desceu às águas, esse elemento se tornou sinal de transformação e de renascimento espiritual. Imaginem agora quando vocês tomam essa água com sal e aplicam ao rosto na quietude da noite. Não é somente um ato físico. O rosto, meus queridos, reflete o que há de mais íntimo no seu ser. É o que os outros veem de vocês. Ali se marcam as lutas, as alegrias, as lágrimas e as esperanças. Conheci mulheres que chegavam às nossas reuniões com o rosto marcado pela dor, com cicatrizes de anos de sofrimento, com decepções que pareciam impossíveis de apagar. E vi como, quando a graça de Deus as toca, não só seus corpos recebem cura, mas algo no semblante delas se transforma por completo. É como se uma luz interior começasse a brilhar, como se todas as marcas de amargura fossem suavizadas pela mão terna do nosso Pai Celestial. E quando vocês lavam o rosto com água com sal, ao final do dia, não é só um costume para cuidar da pele. É um lembrete de purificação, um símbolo que tem raízes na própria palavra de Deus. Se essa palavra tocou o seu coração, escreva nos comentários: Deus limpa minha pele, meu corpo e meu coração. E não se esqueçam de se inscrever agora no canal Caminho do Infinito para continuarmos orando juntos e fortalecendo a fé a cada manhã e cada noite. O sal, essa substância que preserva, que cura, que purifica, toca o que há de mais visível no seu ser. Lembro de uma ocasião, há alguns anos, quando uma mulher se aproximou de mim depois de uma reunião. O rosto dela estava inchado, não só pelas lágrimas, mas por uma enfermidade que a atormentava há meses. Seus olhos mal se distinguiam entre a inflamação. Com voz embargada, ela me disse: já tentei de tudo, pastor. Os médicos não encontravam explicação para sua situação. Ela não conseguia nem mesmo sustentar o próprio olhar diante do espelho. Naquele momento senti o Espírito Santo se mover dentro de mim e lhe disse: filha, quando você chegar em casa esta noite, tome um pouco de água morna com sal marinho e com fé no Senhor Jesus Cristo. Lave o seu rosto. Faça isso não como um simples hábito, mas como uma oração, crendo que nesse ato se manifesta o poder curador do céu. 6 meses mais tarde, essa mesma mulher voltou a uma das minhas reuniões. Ao vê-la, não a reconheci. Seu semblante estava transformado, cheio de um resplendor que não era deste mundo. O inchaço havia desaparecido por completo e ela parecia 10 anos mais jovem. Com lágrimas de alegria, correu até mim dizendo: todas as noites durante esses meses, lavei o rosto com água salgada. Mas não só minha aparência mudou, minha alma também foi renovada. Queridos amigos, o que essa mulher descobriu está escrito nas páginas da Bíblia. Este profeta Ezequiel fala de águas que curam e levam vida onde quer que fluam. Quando aplicamos a palavra de Deus com fé sincera em nossa vida diária, ocorrem milagres. O sal marinho está cheio de minerais que o próprio Criador colocou nos mares: magnésio,
potássio, cálcio, elementos que o nosso corpo precisa e que nossa pele recebe com gratidão. No entanto, o que há de mais profundo não é o físico, mas o espiritual que acontece quando nos aproximamos desse ato com reverência e fé. Lembrem-se do que aconteceu em Jericó. O profeta Eliseu tomou um vaso novo, colocou sal nas águas amargas, e elas foram curadas para sempre. O sal pode converter o amargo em doce, o corrompido em puro, o enfermo em são. Ao longo dos anos vi como pessoas que praticaram essa ação simples não só obtiveram benefício físico, mas também receberam um toque no espírito. É como se toda noite ao lavar o rosto estivessem dizendo: Senhor, limpa-me, renova-me, faz com que meu rosto reflita a tua glória. E quando fazem antes de dormir, se preparam para aquelas horas em que o corpo descansa, e Deus, em seu amor, realiza a sua obra de restauração enquanto dormimos. A Escritura diz que o Senhor concede descanso aos seus amados, e enquanto a água cumpre seu propósito na pele, o Espírito Santo age no mais profundo da alma. Muitos me contaram como, após semanas de perseverança, não só o rosto começou a brilhar com uma nova luz, mas também seus sonhos se tornaram serenos, e suas manhãs mais cheias de esperança. É como se ao purificar o rosto, também estivessem purificando seus pensamentos e emoções. O sal, meus queridos, também conserva. Nos tempos bíblicos, servia para preservar os alimentos, para evitar a corrupção. E quando vocês usam essa água salgada, estão afirmando que a sua verdadeira beleza não depende de cosméticos caros, mas do poder eterno de Deus, atuando através do que Ele mesmo criou. Lembro claramente de uma ocasião em Pittsburgh, em uma das minhas cruzadas. Uma mulher de uns 60 anos se aproximou do altar. Seu rosto refletia não só a passagem do tempo, mas também uma tristeza profunda. Havia perdido o marido há pouco, e a dor estava gravada em cada linha do semblante. Quando orava por ela, sentia o Espírito Santo me guiando, a lembrá-la de que mesmo no mais cotidiano, podíamos honrar o Senhor. Falei com ela com ternura: irmã, Deus ainda não terminou a sua obra em você. Ele deseja que o seu rosto seja reflexo do seu gozo, da sua paz e da sua esperança. Esta noite, quando você chegar ao seu lar, tome um recipiente com água morna, adicione um pouco de sal marinho e, ao lavar o rosto com suas próprias mãos, diga ao Senhor: Pai, assim como esse sal preserva e limpa, permite que o teu amor guarde o meu coração e purifique as minhas tristezas. 3 meses mais tarde, aquela mulher voltou a uma das nossas reuniões, mas parecia completamente transformada. Seu semblante irradiava uma paz tão profunda e uma beleza tão serena, que todos ao seu redor ficaram surpresos. Ao compartilhar seu testemunho, ela confessou que havia seguido fielmente a instrução, mas que algo muito maior havia acontecido. Não só sua pele mostrava uma melhora evidente, mas noite após noite, enquanto lavava o rosto, ela experimentava a proximidade do Espírito Santo, consolando o seu coração ferido. Irmãos, o nosso rosto é como uma tela, onde se refletem nossas batalhas e alegrias. Cada preocupação deixa seu traço, cada tensão se desenha como uma linha, cada noite sem dormir se revela em nossos olhos. Mas quando entregamos tudo a Cristo e vivemos os seus princípios, Ele começa a restaurar essa tela e transforma o comum em uma obra de arte para sua glória. Esse singelo ato de lavar o rosto com água salgada se transforma em uma oração silenciosa, em um instante de comunhão íntima com o Criador, um tempo para entregar as cargas do dia e pedir que Ele nos renove no descanso. Vi como muitas mulheres que adotaram esse hábito com um coração reverente não só notaram mudanças na aparência, mas também uma relação mais próxima com Deus. É como abrir uma porta em direção a uma intimidade mais profunda com o Pai. Lembrem-se de Maria Madalena. Depois de encontrar-se com Jesus, seu rosto não mais transmitia desespero, mas a luz do amor divino. Quando Deus toca uma mulher, essa transformação se reflete no semblante. Não estamos falando de vaidade, nem de aparentar juventude, mas de reconhecer que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E cuidá-lo com gratidão é um ato de adoração. Ao lavar o rosto com água salgada, estamos honrando o templo que Deus nos confiou.
Há um poder curador no gesto de acariciar com cuidado o próprio rosto. Neste mundo acelerado, cheio de críticas e comparações, ter um momento para cuidar de si mesmo com amor é um ato profundo de obediência ao amor de Deus. O sal marinho, com seus minerais, age como um servo silencioso nas mãos do Senhor. Enquanto dormimos, nutre nossa pele, limpa os poros, acalma inflamações, suaviza rugas, mas sobretudo é usado por Deus como instrumento de sua graça restauradora. Ouvi testemunhos admiráveis de mulheres de todas as idades que fizeram disso uma disciplina. Algumas que lutavam com acne viram uma mudança inesperada. Outras que sofriam de ressecamento extremo descobriram que a pele se tornou suave e radiante. Os testemunhos que mais chegam ao meu coração são os de mulheres que, através de um ato simples, descobriram uma nova maneira de se aproximar de Deus. Uma irmã da Carolina do Norte me escreveu confessando que durante anos havia lutado com sentimentos de inferioridade, vivendo como se fosse invisível e sem valor. Mas quando começou a dedicar um momento a cada noite a essa prática, algo profundo mudou na maneira como ela se via. Catherine me compartilhou: cada vez que lavo o rosto com água salgada, sinto como se o próprio Senhor estivesse tocando minha pele com suas mãos cheias de amor. Comecei a compreender que Ele se alegra com a minha beleza, não porque eu me encaixe nos padrões de beleza deste mundo, mas porque sou sua filha amada. Hoje meu rosto resplandece, não só pelo benefício físico da água salgada, mas porque finalmente me olho através dos olhos de Deus. Essa é a classe de transformação que acontece quando unimos a fé com a ação. Quando pegamos os princípios da palavra e os trazemos para a vida diária, com gratidão e expectativa, experimentamos algo semelhante ao que as Escrituras nos narram. Foi na escuridão que Jacó lutou com um anjo e saiu renovado. Foi na quietude noturna que Samuel ouviu pela primeira vez a voz de Deus. Foi na intimidade da noite que Maria guardou em seu coração a mensagem do anjo. A noite é um tempo sagrado que nos convida a refletir, a orar e a entrar em comunhão com o nosso Criador. Ao terminar o dia e lavar o rosto com água salgada, vocês estão reservando um instante santo para se encontrarem com Deus de uma maneira fresca e viva. É um ato simples, mas é também uma declaração de fé. Senhor, confio que Tu podes usar até o mais simples para realizar milagres na minha vida. E os milagres acontecem, irmãos. Sim, acontecem. Verrugas se suavizarem aos poucos, manchas desaparecerem, peles sem vida se encherem de luz. Mas o mais glorioso não é isso. Vi corações acesos de esperança, dignidades restauradas, famílias curadas. Quando uma mulher começa a se ver como Deus a vê, o sal do mar contém mais de 80 minerais, todos postos ali pela mão sábia do nosso Criador. Quando aplicamos essa mistura sobre o rosto, recebemos um cuidado que nenhuma indústria pode igualar, porque foi desenhado desde a eternidade pelo próprio Deus. Quero ressaltar algo importante. Isso não é magia nem superstição. É um ato de fé fundamentado na verdade da Bíblia. Tiago nos lembra: a fé sem obras é morta. Quando unimos nossa confiança no poder curador do Senhor, com ações concretas que honram o que Ele estabeleceu na natureza, abrimos a porta para receber bênçãos sobrenaturais. Lembro de uma jovem mãe que veio me ver esgotada de cuidar dos 3 filhos pequenos. Seu rosto mostrava o peso do cansaço, com olheiras profundas e pele sem vida, pelo estresse e pela falta de descanso. Ela me confessou: já não me reconheço no espelho. Sinto como se tivesse envelhecido 10 anos em 2. Conversamos sobre a importância de se cuidar, não como um ato egoísta, mas como um ato de amor para com a família. Uma mãe que se valoriza está melhor preparada para valorizar os outros. Mencionei essa prática com a água salgada, mas sobretudo lhe falei de transformar aqueles minutos noturnos em um tempo de oração e comunhão com Deus. 6 semanas depois a vi novamente e a transformação era evidente. Sua pele brilhava de vida, as olheiras haviam diminuído, mas o mais belo era a paz que ela refletia. Ela me disse: esses minutos a cada noite se tornaram meu tempo sagrado com Deus. É o momento em que solto as cargas do dia
e recebo forças novas para o amanhã. Já não se trata apenas de ter uma pele mais sana, embora isso tenha sido um presente. Trata-se de me reencontrar a cada dia com minha identidade em Cristo, lembrando que não sou só uma mãe cansada, mas uma filha do Rei. Essa é a maravilha de unir a fé com os atos simples de cada dia. Quando compreendemos que cada aspecto da vida é uma ocasião para honrar o Senhor e viver na plenitude do seu amor, até o mais comum se torna um ato de adoração e um meio de transformação. Mesmo a água salgada, que muitos ignoram, possui propriedades naturais que ajudam a reduzir a inflamação. Neste mundo agitado, onde as pressões constantes marcam nosso rosto e coração, ter um recurso tão simples que acalma e restaura é verdadeiramente um presente de Deus. Mas lembremos, o físico muitas vezes é apenas o reflexo do que acontece no profundo da nossa alma e do nosso espírito. Quando alguém lava o rosto com água salgada, em atitude de oração e gratidão, não está limpando apenas a pele, está convidando o príncipe da paz a acalmar também a ansiedade, os pensamentos perturbados e a inquietação interior. Ouvi testemunhos de pessoas que, após semanas dessa prática, não só mostravam um rosto mais sereno e saudável, mas seus corações experimentavam paz, propósito renovado e um sentido mais claro da presença divina. Uma mulher de negócios em plena maturidade me compartilhou que esse singelo costume não só mudou sua aparência externa, mas também a maneira como enfrentava cada desafio. Catherine me disse, esses minutos noturnos, lavando o rosto com água salgada enquanto oro, se tornaram meu tempo de descanso espiritual. É como se, junto com a sujeira do dia, também fossem embora as minhas cargas. Cada manhã acordo renovada, não só no físico, mas também no espiritual. E é que Deus, em sua graça, usa o que Ele mesmo criou para agir de maneira sobrenatural em nossas vidas. O sal e a água, tão básicos e essenciais, se transformam em instrumentos de sua misericórdia, quando os recebemos com fé e reverência. Vi como mulheres que adotaram essa prática com constância terminam desenvolvendo uma disciplina espiritual mais ampla. O que começa como um simples cuidado pessoal noturno se converte em um hábito que abre caminho para uma oração mais fervorosa, para o estudo da palavra e para uma comunhão mais próxima com Deus. Quando caminhamos no Espírito, um ato pequeno pode nos conduzir a passos maiores de obediência e bênção, assim como o Senhor alimentou diariamente o povo de Israel no deserto com o maná, dando-lhes o essencial para o sustento. Também nos oferece instruções simples para o cuidado do nosso ser, e ao recebê-las com gratidão, experimentamos a sua provisão. Este que parece simples, como a água salgada, contém em si um poder de limpeza, restauração e cura que transcende o visível. Aplicado com fé, deixa de ser um simples remédio para se tornar um encontro com o Deus vivo. Aprendi que o Senhor se agrada em usar o ordinário para realizar o extraordinário. Um cajado nas mãos de Moisés abriu o Mar Vermelho. 5 pães e 2 peixes nas mãos de Jesus alimentaram 5.000 pessoas. Uma vasilha de azeite nas mãos de uma viúva se multiplicou sem explicação humana. Quem poderia negar que uma tigela de água salgada, posta em nossas mãos e usada com fé, não possa se transformar também em um canal de milagre e renovação? Ouvi testemunhos demais para duvidar. Vi vidas demais transformadas para questionar o poder de Deus, que se manifesta mesmo no mais simples. Quando nos aproximamos com corações sinceros e cheios de expectativa, o Senhor responde de maneiras que vão além do que podemos compreender. Uma mulher de uns 70 anos se aproximou de uma das minhas reuniões em Chicago. Sua pele estava ressecada, marcada por rachaduras profundas, fruto de longos anos de medicamentos e doenças que haviam deixado marcas. Os médicos lhe asseguraram que não havia remédio, que aquilo era parte inevitável do envelhecimento. Mas enquanto orava por ela, o Espírito Santo colocou em meu coração uma mensagem de esperança. Lembrei-lhe que o corpo era templo do Senhor e que devia tratá-lo com cuidado e respeito, como expressão de amor a Deus. Mencionei o uso da água com sal, não como um simples remédio, mas como um ato de fé, um gesto de adoração,
confiando que o Senhor pode restaurar o que parece perdido. 4 meses mais tarde recebi uma carta que me comoveu profundamente. Não só a pele havia mudado, recuperando suavidade e flexibilidade, mas também a maneira dela enxergar a vida havia se transformado. Catherine escreveu: hoje já não considero minha idade uma maldição, mas um presente. Cada noite, ao aplicar água com sal no rosto, agradeço a Deus por cada ano vivido, por cada ruga que guarda uma história, por cada linha que me recorda a sua fidelidade na minha vida. Assim acontece quando permitimos que Cristo renove nossa visão, quando deixamos de ver o corpo como inimigo e começamos a reconhecê-lo como um dom precioso, digno de gratidão e cuidado. Esse singelo hábito também nos recorda nossa união com a obra criadora de Deus. A água e o sal provêm dos mares, que Ele mesmo formou. Ao usá-los, nos conectamos com a sua criação de um modo tangível. Em um mundo onde tantos produtos estão saturados de químicos, que prejudicam tanto o corpo quanto o meio ambiente, voltar ao natural é um ato de obediência e de boa administração do que Deus nos confiou. Vi como muitas mulheres que adotam essa prática começam a valorizar mais os recursos que o Senhor coloca ao nosso alcance. Seus olhos se abrem para apreciar a beleza da criação. Agradecem pelo ar limpo, pela água pura, pelos alimentos simples que nutrem suas vidas. Uma prática tão pequena se torna a porta de entrada para uma existência mais consciente, agradecida e próxima do Criador. Mas quero insistir na importância da constância. A fé requer perseverança. A oração exige disciplina. E também esse cuidado precisa de continuidade. Os milagres de Deus muitas vezes se revelam pouco a pouco no transcurso dos dias. Quando continuamos confiando e obedecendo, mesmo sem ver resultados imediatos, Deus continua agindo. Cada noite que lavamos o rosto com fé, semeamos sementes que florescerão no seu tempo perfeito. E não se trata apenas de uma melhora externa, mas de uma transformação verdadeira. A transformação autêntica exige paciência e fé firme, mas quando chega o fruto dessa obediência e perseverança, supera toda a expectativa. Lembro também de uma jovem universitária que me confessou que essa prática ajudou não só com seu problema de acne, mas também no caminhar com Deus. No começo fiz só pela minha pele, me disse, mas com o passar das semanas descobri que havia se tornado o meu momento de oração. Enquanto lavava o rosto, conversava com o Senhor, agradecia as bênçãos e pedia sabedoria para o dia seguinte. Hoje não imagino terminar o dia sem esse tempo de intimidade com Ele. Minha pele está melhor do que nunca, mas o mais importante é que minha relação com Deus é agora mais forte do que nunca. Esse é o fruto que se manifesta quando deixamos Deus usar o cotidiano de nossa existência para nos aproximar mais dEle. Um gesto simples pode se transformar em uma ponte em direção a uma fé mais viva. Quero lhes contar agora alguns passos práticos para viver isso com maior proveito. Primeiro, usem sal marinho verdadeiro, não o sal refinado de mesa que vem com químicos adicionados. O sal que o Criador colocou nos mares conserva os minerais que Ele mesmo desenhou. Segundo, a água deve estar morna, nem muito quente nem muito fria. A água nessa temperatura abre suavemente os poros e permite que os minerais entrem melhor na pele. Além disso, essa temperatura serena nos ajuda a relaxar e prepara nosso coração para a oração. Terceiro, e isso é essencial, façam isso com fé e gratidão no coração. Não o transformem em um hábito mecânico, como uma rotina sem sentido. Façam como um momento de adoração, como um encontro pessoal com o seu Senhor. Ao passar a água salgada sobre o rosto, conversem com Deus. Agradeçam pelo dia que termina. Peçam a bênção para o descanso. Entreguem as cargas, os temores e as ansiedades. Orem para que durante o sono, Ele renove não só o corpo, mas também a alma. Recebi a carta de uma irmã mais velha no Tennessee, que me contava como havia transformado esse instante em um diálogo íntimo com o Senhor. Catherine me dizia, comecei a conversar com Deus, como se fosse o meu amigo mais próximo. Compartilho sobre meus netos, minhas inquietações pelo marido doente, meus anseios e meus sonhos. Enquanto a água toca meu rosto, sinto como se ele estivesse sentado ao meu lado
escutando cada palavra, atendendo a cada canto da minha vida. Notei que minha pele parecia mais fresca, mas o que mais valorizava era essa nova proximidade com o Senhor. Nunca imaginei que lavar o rosto pudesse ser um espaço tão abençoado de oração. Assim é como Deus age quando abrimos cada canto da nossa vida para Ele, quando entendemos que nada é simples demais para o seu olhar cheio de amor. Vi também como isso influencia a família. Quando uma mulher reflete paz e satisfação no semblante, quem está ao redor percebe, os maridos notam, os filhos respondem a essa serenidade. Um casal que passava por dificuldades me contou que essa simples prática foi parte da restauração no relacionamento. A esposa começou a lavar o rosto com água salgada a cada noite. Pouco a pouco o marido viu que não só ela estava mais radiante, mas também mais tranquila, mais próxima, mais parecida com aquela mulher de quem ele havia se apaixonado no início. Não era só aspecto físico, ele me dizia, mas algo no espírito dela, uma confiança renovada, uma serenidade que a tornava diferente, conectada com Deus e não dominada pelos problemas. A esposa acrescentou: naqueles momentos eu orava pelo nosso casamento, pedia a Deus que curasse nossas feridas, agradecia pelo meu marido mesmo nos tempos difíceis. Creio que Deus usou essa oração para transformar primeiro o meu coração e depois agir no nosso relacionamento. Esse é o poder da oração, acompanhada de passos de fé. Quando nos apresentamos a Ele com sinceridade e obediência, o Senhor usa esses atos para tocar e transformar muito mais do que podemos imaginar. E para quem acha que isso parece simples demais, lembrem-se das palavras de Jesus: se não vos tornardes como crianças, não podereis entrar no reino dos céus. As crianças aceitam o simples com fé pura, sem complicações. Deus muitas vezes escolhe o simples para mostrar a sua grandeza. Ele se agrada em usar meios humildes para realizar maravilhas. Seu poder não depende de fórmulas complicadas, mas da autenticidade da nossa fé. Uma professora universitária com muita formação e uma mente crítica chegou a uma das minhas reuniões quase por obrigação. Uma amiga havia convidado e ela foi mais por cortesia do que por convicção. Quando compartilhei sobre essa prática com água salgada, notei nela uma luta entre o raciocínio intelectual e algo mais profundo em seu espírito, que respondia a verdade. Semanas depois recebi uma carta que sempre guardarei com gratidão. Catherine começava dizendo: decidi tentar isso não como um ato de fé, mas como um experimento. Minha mente formada na ciência pedia provas, mas depois de 2 meses, lavando o rosto todas as noites com água salgada, não posso negar o que meus próprios olhos contemplam no espelho. A pele marcada pelo desgaste e pelo estresse dos anos na academia está mais jovem, mais viva. No entanto, o que mais me surpreende não é o que vejo por fora, mas o que aconteceu no meu interior. Aqueles instantes noturnos, que no começo foram apenas um teste simples, se transformaram no momento mais valioso da minha jornada. Enquanto aplicava água, comecei a meditar na minha vida, nas bênçãos recebidas, em propósitos que superavam meus próprios desejos. Sem perceber, meus pensamentos se tornaram oração. Eu, que durante tanto tempo questionei a existência de Deus, agora passo as noites conversando com Ele. E essas conversas não só renovaram meu rosto, mas toda a minha alma. Esse testemunho me comoveu, porque me lembrou que o Senhor pode usar os meios mais simples para alcançar os corações endurecidos e tocar as mentes mais céticas. Seu amor é tão grande e seu poder tão real, que pode se manifestar mesmo em algo tão humilde, como lavar um rosto com água salgada. Agora quero me deter em um tema essencial: a paciência. Nessa cultura da gratificação imediata, onde esperamos resultados no instante, devemos lembrar que a obra de Deus em nossas vidas leva tempo e perseverança. Vi mulheres desanimadas, depois de apenas uma semana, porque não observaram mudanças visíveis. Mas a verdadeira transformação, a cura profunda, a beleza que brota do interior, é um processo. Não acontece de um momento para o outro. Pensem na criação. Deus poderia ter formado tudo em um único instante, mas escolheu trabalhar dia após dia,
acrescentando passo a passo a beleza e a perfeição de sua obra. Da mesma maneira, quando Ele age em nossas vidas, o faz de forma gradual, permitindo que cada etapa tenha o seu momento exato. Recebi outra carta de uma mulher de meia-idade na Califórnia. Durante as 3 primeiras semanas não notei nada e quase desisti. Mas na 4ª semana, meu marido disse que eu parecia mais serena. Na 6ª, minha irmã me perguntou se havia mudado minha rotina, porque minha pele brilhava diferente. Hoje, 6 meses depois, a transformação é inegável. E o mais precioso é que essa mudança foi tão gradual que nunca me senti pressionada nem ansiosa. Foi como contemplar um jardim crescer dia após dia, com pequenos brotos que enchiam de gratidão o meu coração. Assim é como o Senhor age, não com sacudidas que nos assustem, mas com processos suaves e constantes que nos ensinam a crescer, a nos maravilhar e a confiar. Também vi que as mulheres que perseveram desenvolvem uma virtude maravilhosa, a esperança paciente. Em um mundo cheio de ansiedade pelo futuro, elas aprendem a confiar no plano de Deus, a encontrar paz na espera, a celebrar os pequenos milagres cotidianos. Uma jovem mãe compartilhou sua experiência. Antes de começar essa prática, eu vivia na impaciência. Queria que meus filhos crescessem rápido, que meu marido mudasse rápido, que minhas circunstâncias melhorassem rápido. Mas esse singelo ritual noturno, praticado com fé e paciência, me ensinou a valorizar tanto o processo quanto o resultado. Agora aproveito cada etapa na vida dos meus filhos. Tenho mais paciência para suportar as fraquezas do meu marido. Encontro alegria no que vivo hoje, enquanto confio que Deus já está agindo no que virá amanhã. Meu rosto está diferente, sim, mas o mais importante é que o meu coração descansa numa paz que jamais havia conhecido antes. Esse é um dos frutos mais preciosos desse caminhar. Nos ensina a viver o presente sem perder a esperança do futuro. Nos ajuda a encontrar contentamento no processo, mesmo quando ainda aguardamos a colheita. E quero falar da gratidão, que é tão essencial em tudo isso. Cada noite, quando lavarem o rosto com água salgada, parem um momento para agradecer a Deus pelo corpo que lhes deu, pela saúde que ainda desfrutam, pelo presente da própria vida. Muitas vezes nos focamos no que não gostamos, no que gostaríamos de apagar, nessas marcas dos anos que nos incomodam. Mas quando nos cuidamos a partir de um coração grato e não a partir da crítica, tudo se transforma. Uma irmã de 60 anos me contou algo que a comoveu profundamente. Por anos se olhava no espelho e só via rugas, manchas, flacidez. Cada noite era um lembrete do que ela pensava que havia perdido, mas um dia decidiu mudar o olhar. Desde então, cada vez que lava o rosto com água salgada, agradece a Deus por seus olhos, que contemplaram tantas maravilhas, pela sua boca que disse palavras de ternura aos filhos, pelas suas bochechas que receberam os beijos e abraços dos netos. Já não vejo rugas, vejo linhas de experiência. Já não vejo defeitos, vejo a história de uma vida abençoada. Sua pele melhorou, sim, mas o maior foi que a relação com ela mesma foi restaurada. Agora ela se contempla através do amor de Deus, e isso muda tudo. Essa maneira renovada de nos vermos é um presente imenso. Quando entendemos que os nossos corpos são vistos por Deus como sua obra-prima, como templos do seu Espírito, então o cuidado pessoal deixa de ser uma luta e se torna um ato de adoração. Também quero animá-los a usar esse momento para interceder pelos outros. Enquanto cuidam do próprio rosto, podem orar pelos rostos daqueles que amam. Peçam que Deus abençoe os filhos, que proteja os esposos, que fortaleça os amigos em dificuldade. Uma avó piedosa me compartilhou como transformou sua rotina noturna em um altar de oração. Enquanto lavo o rosto com água salgada, oro por cada um dos meus 10 netos. Oro para que seus rostos sempre reflitam alegria, para que não provem a amargura nem o desespero que eu conheci. Oro para que quando crescerem, se olhem no espelho e vejam em seus olhos o amor de Deus. Sua pele está mais jovem, mas o que mais a enche de alegria é saber que as suas orações estão cobrindo toda uma geração. Cada noite ela semeia bênçãos sobre os netos que darão fruto nos anos vindouros.
vindouros. Assim se revela o poder de unir o cuidado pessoal com a oração de intercessão. Nosso tempo de beleza se torna um tempo de bênção. Esse instante em que pensamos em nós mesmos se torna um ato de amor pelos nossos. E percebi que as mulheres que fazem isso fielmente refletem uma luz especial. Não é só a pele, é a paz que transmitem, o gozo que irradiam, a presença serena que Deus mesmo derrama sobre elas. Quando uma mulher encontra paz no profundo do coração, quando reserva momentos constantes para estar em comunhão com o Senhor, quando aprende a se cuidar com respeito e gratidão, aquilo se reflete. Quem está ao redor percebe essa serenidade, essa calma que brota da certeza de se saber amada pelo Criador do Universo. Um pastor me compartilhou sobre uma irmã em sua congregação que começou a viver essa disciplina. Não sei explicar em detalhes o que mudou nela, mas percebe-se que algo belo está acontecendo. Antes era reservada, com pouca confiança, sempre sentava no fundo do templo. Hoje se oferece para servir, sorri com naturalidade e transmite uma paz que toca todos os que a conhecem. Ao conversar com ela, ela explicou que havia começado um costume simples a cada noite, um tempo de oração junto com um cuidado pessoal, que transformou não só sua aparência, mas sobretudo sua relação com Deus e consigo mesma. Esse tipo de mudança vai além do visível. Quando deixamos o Senhor agir em nossas vidas, quando buscamos novas maneiras de nos aproximar dele, quando aprendemos a nos tratar com o mesmo amor com que ele nos trata, então isso se manifesta em todo o nosso ser. Agora bem, para quem sofre de condições de pele ou alergias, é importante avançar devagar e ouvir como o corpo responde. O sal marinho costuma ser suave e benéfico, mas cada pessoa é diferente. O que maravilha, talvez outra precisa adaptar. Comecem com uma quantidade mínima, apenas uma pitada dissolvida em água morna, aplicada com suavidade e sem esfregar com força. Deixem a pele mostrar sua reação e ajustem conforme necessário. Uma enfermeira me escreveu sobre como adaptou a prática por ter pele muito delicada. No início usei sal demais e irritou, mas em vez de desistir, orei pedindo direção ao Senhor. E comecei com muito menos. Com paciência fui aumentando a quantidade no decorrer das semanas. Hoje, meses depois, posso usar a concentração normal, e minha pele, que sempre foi sensível, está mais tranquila e saudável do que nunca. Aprendi que Deus quer que hajamos com prudência, não com extremos. Essa sabedoria é essencial. O Senhor nos deu entendimento para usar com discernimento os dons que Ele mesmo nos dá. Ser fiel não significa ser imprudente. Também quero lembrar a importância de ter expectativas realistas. Essa prática não é um milagre que fará com que uma mulher de 70 pareça ter 30, mas pode ajudar a que cada uma reflita o melhor de si mesma em qualquer etapa da vida. Conheci mulheres de mais de 80 anos que, após meses dessa prática, irradiavam uma beleza que transcendia qualquer modelo humano de juventude. Uma irmã de 85 anos me escreveu: não espero voltar a parecer jovem, mas desejo honrar este corpo que Deus me deu, cuidando-o da melhor maneira possível. Graças a essa prática, me sinto agradecida e bela na minha própria pele, com meus anos e com a minha história. Meu rosto conta memórias de amor, de perdas, de alegrias e de provações. Sou grata por cada ruga. Essa visão é linda, porque reconhece que a verdadeira beleza não consiste em negar a idade ou o vivido, mas em valorizar o corpo que o Senhor nos deu em cada temporada da nossa vida. E enquanto encerro essas palavras com vocês esta noite, quero destacar algo central. Essa prática não substitui a necessidade de uma relação pessoal com Jesus Cristo. É apenas uma ferramenta, um meio que Deus pode usar para nos abençoar e nos aproximar mais dele. A verdadeira beleza, a que nunca se apaga, vem de conhecer a Jesus como Salvador, de receber o perdão pelos nossos pecados, de caminhar cada dia em comunhão com o nosso Pai Celestial. Qualquer prática exterior, por útil que seja, é secundária diante dessa relação vital. Mas quando vivemos firmes em Cristo, quando experimentamos seu amor e sua graça, então podemos receber com gratidão as bênçãos adicionais, com as quais Ele deseja nos cuidar. Queridos amigos,
Amigo, esse singelo hábito com a água salgada pode se transformar em um lembrete cheio de graça, um detalhe a mais na vida de fé que nos convida cada noite a experimentar a ternura do nosso Pai Celestial. É como um sinal de que somos valiosos para Ele, de que seu amor nos cuida e sua misericórdia nos rodeia. Mas se vocês ainda não têm essa relação pessoal com Jesus Cristo, se nunca sentiram no profundo o milagre do novo nascimento, esta mesma noite, depois de lavar o rosto com essa água, os encorajo a se ajoelhar junto à cama e abrir por completo o coração a Ele. Entreguem a vida, peçam perdão pelos pecados, convidem-no a ser o seu Senhor e Salvador. Deixem que Ele os renove desde o mais íntimo, porque a maior transformação que jamais conhecerão não será na pele, mas na alma. Não será passageira, mas eterna. Não será algo superficial, mas uma obra profunda e real. Esse é o milagre glorioso de se tornar uma nova criatura em Cristo Jesus. E para quem já conhece a Jesus como Salvador, que esse gesto tão simples seja mais uma oportunidade de honrar ao Senhor com o corpo, de sentir a sua mão protetora e encontrar paz em meio às exigências cotidianas. Que cada noite, ao aplicar essa água salgada sobre o rosto, percebam como se fossem as próprias mãos de Deus, tocando a sua vida, devolvendo frescor, renovando as forças como as da águia, enchendo-os da paz que excede todo o entendimento. E que cada manhã, ao se olharem no espelho, possam contemplar não só uma mudança exterior, mas o reflexo do seu amor eterno brilhando nos olhos, o sinal de sua graça no sorriso e a presença viva do seu Espírito resplandecendo em vocês. Porque vocês, filhas e filhos do Rei, são muito mais valiosos do que muitas vezes chegam a imaginar. São mais belos do que o mundo os fez acreditar, mais preciosos do que qualquer olhar humano pode reconhecer, e muito mais amados do que o coração humano pode chegar a compreender. Deus os formou com propósito. Deus os conhece pelo nome. Deus conhece cada lágrima que derramaram em silêncio, cada preocupação que guardaram no coração, cada batalha que enfrentaram quando mais ninguém sabia. E mesmo assim, Ele continua olhando para vocês com amor, porque o amor de Deus não depende do que vocês fizeram ou deixaram de fazer. Seu amor não depende dos erros, nem das fraquezas, nem das quedas. Seu amor é constante e eterno, firme como uma rocha que nunca se move. E muitas vezes, em sua infinita bondade, Deus decide usar até as coisas mais simples da vida para nos lembrar o quanto nos ama e com que fidelidade cuida de cada detalhe da nossa existência. Às vezes pensamos que Deus só se manifesta em grandes milagres, em coisas extraordinárias, mas a verdade é que muitas vezes Ele fala no pequeno, no cotidiano, nesses detalhes que parecem simples, mas que carregam dentro uma mensagem profunda do seu cuidado. Nada na sua vida é coincidência. Nada do que estão vivendo escapa das mãos de Deus. Mesmo os momentos difíceis, mesmo as temporadas de prova, mesmo esses dias em que sentem que tudo pesa mais do que o normal, Deus continua agindo em silêncio. Deus está preparando algo. Deus está formando algo no seu coração. Deus está guiando os seus passos, mesmo que vocês ainda não consigam ver o caminho completo. Por isso, hoje quero lembrar algo muito importante. Vocês não estão caminhando sozinhos. Talvez em casa agora mesmo estejam ouvindo essas palavras em silêncio. Talvez estejam passando por um momento complicado. Talvez o coração precise de ânimo, paz, esperança. Mas aqui no Caminho do Infinito, somos uma família na fé. Cada manhã e cada noite, nos reunimos aqui para buscar juntos a presença de Deus. Nos reunimos para orar. Nos reunimos para ouvir uma palavra que fortaleça a alma. Nos reunimos para lembrar que sempre há esperança para quem confia no Senhor. Por isso, nunca se esqueçam. Sempre haverá um lugar para vocês aqui. Se essa mensagem tocou o seu coração, se sentem paz ao ouvir essas palavras, os convido a se inscrever no canal Caminho do Infinito e ativar as notificações. Porque todos os dias compartilhamos aqui mensagens, reflexões e orações que podem fortalecer a sua fé, trazer consolo ao seu coração e aproximá-los ainda mais da presença de Deus. E se conhecem alguém que hoje está passando por um momento difícil, alguém que precisa de uma palavra de ânimo,
alguém que precisa sentir que Deus não se esqueceu da sua vida, não hesite em compartilhar essa mensagem com essa pessoa. Às vezes um único vídeo, uma única oração, uma única palavra, pode ser exatamente o que alguém precisava para não desistir. Que o Senhor abençoe profundamente a sua vida, que abençoe o seu lar, que abençoe a sua família, que a sua paz preencha cada canto do seu coração, e que a cada dia que Deus lhes conceder viver, os rostos de vocês reflitam a luz, a esperança e a glória de Cristo. Obrigado por caminhar conosco, obrigado por fazer parte dessa família. Até muito em breve, aqui no Caminho do Infinito. Amém.